Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Alegria estar com vocês aqui. É uma alegria muito grande. Espero que o som esteja bom. Bom, a imagem é essa. Eu estou aqui tentando ajustar também a, a iluminação, mas eu acho que tá indo. Graça e paz. Hoje é o nosso terceiro encontro, o penúltimo, né? Hoje nós vamos falar das ferramentas que nós temos que lidar com elas, né? E, além das ferramentas, nós vamos tratar um pouco sobre alguns exemplos de. Pode ver alguns exemplos de leitura e tentativa de interpretar o texto, né? Nós precisamos, de alguma maneira, entender isso, né? Então, a gente vai ajustando aqui direitinho e vamos tentar fazer isso da melhor maneira possível. Vamos tentar ser bem didáticos. Não vou apresentar muitos slides hoje, na verdade, não vou apresentar slides, vou tentar trazer para vocês os conceitos e, posteriormente, a gente vê a questão de slides e qualquer dúvida que vocês tenham. Bom, mas vamos começar, como sempre, em oração e depois seguimos. Senhor Deus maravilhoso Pai, nós te damos graças por tudo, Pai. Te damos graças por tua misericórdia, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, pela redenção nele. Te damos graças pela oportunidade de estarmos aqui e podermos partilhar a tua palavra e podermos compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem nos conduzido e ensinado. Bom, meus irmãos, quando a gente fala, basicamente, falando de ferramentas e gêneros literários, né? E o objetivo aqui é aplicar as regras específicas, né, para cada tipo de gênero literário. A base hoje, né, nosso encontro, todo ele está aqui no livro Entendes o que Lês, do Gordon Fee, Douglas Stuart. Aliás, vale muito a pena para todos, não só pastores, presbíteros, mas irmãos e irmãs, vale muito a pena o livro. Bom, e detalhe, eu não ganho nada com isso, eu faço a propaganda, eu não ganho nada, não. Eu devia até colocar um linkzinho para quem quisesse comprar, né? E eu tenho uma comissãozinha na Amazon, mas eu não tenho. Bom, mas fundamentalmente é isso. E por onde é que a gente deve começar? A gente deve começar abordando e lembrando para todos os irmãos que a nossa ferramenta para o entendimento, a principal ferramenta, é a Bíblia Sagrada. Os 66 livros da Bíblia Protestante. Mas eu não estaria sendo justo se dissesse que essa é a única ferramenta. Existem, claro, Bíblias de estudo, comentários bíblicos. Há outras traduções, e isso é muito importante que nós verifiquemos outras tantas traduções da Bíblia. E, claro, inclusive traduções católicas, que são muito boas. Bom, do ponto de vista de tradução, nós temos a tradução, eles chamam por equivalência formal, que é aquela que é mais literal. E aí, dentro do espectro das traduções bíblicas evangélicas protestantes, nós vamos da mais formal, Almeida Corrigido e Fiel, né? Ou literal, aí passando por Almeida Revista Atualizada, Nova Almeida Atualizada, aí nós passamos por Bíblias mais, né, numa equivalência formal, mais literal, e aquela em que nós temos um texto que está mais próximo de uma interpretação e de um entendimento, né, do que uma tradução literal, né? E aí a gente precisa entender o seguinte: todas as Bíblias são importantes, né? Todas. Por quê?
porque cada um apresenta uma característica que nos ensina de alguma forma, né? E aí a gente fica pensando, mas peraí, pastor, mas como é que eu posso escolher a minha Bíblia? Bom, você precisa escolher a Bíblia de acordo com o uso que você vai fazer também. Veja, se você está fazendo um estudo específico, fazendo uma tradução mais formal ou literal, ou uma tradução dinâmica, você depende do uso. Se você quer uma tradução literal ou equivalência formal, é que você tem, assim, é a questão da estrutura gramatical do idioma. Na estrutura gramatical é como é que a frase é construída, né? Então, um exemplo disso é a fundamental e básica Bíblia Ara, revista e corrigida, por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, enfim. E uma outra tradução, né, mais dinâmica ou mais próxima do falar, né, da nossa língua atual, você vai dizer assim, olha, no princípio, Deus criou todas as coisas e tal, criou o céu e a terra. Eu tenho aqui Bíblias de todas as traduções, né? Todo tipo de tradução. Eu, na verdade, tenho uma enormidade de Bíblias. E aquelas que são de equivalência dinâmica, como a NVI, como a nova versão transformadora. E aí você vai chegando mais próximo daquilo que é mais uma paráfrase interpretativa, como a mensagem, nova tradução na linguagem de hoje, Bíblia Viva, né? Então, nós temos essas ferramentas para tratar. Agora, no que diz respeito às Bíblias católicas, nós também temos excelentes traduções. Uma tradução do Antigo Testamento que é muito recomendada por estudiosos é a Bíblia Peregrino, porque quem capitaneou a tradução do Antigo Testamento na Bíblia Peregrino é um expert, um especialista maravilhoso na língua hebraica. Mas ele não fez isso sozinho. A Bíblia Peregrino é uma excelente Bíblia. A Bíblia de Jerusalém também é uma excelente tradução. E uma que é mais equivalência dinâmica, né? Se a gente fosse ver a Bíblia Católica, é a tradução ecumênica da Bíblia. Então, essas três são muito boas Bíblias católicas para você fazer comparação de tradução. E essa ferramenta de você usar várias traduções supre muito da nossa deficiência nas línguas originais. Hebraico, aramaico e grego. Mas por que eu digo que supre muito as nossas deficiências? Porque nós estamos entregando a nossa comparação e a nossa análise na mão de especialistas das duas vertentes, tanto católica quanto protestante. No caso da tradução ecumênica, você tem judeus que ajudaram a traduzir. Então, você tem realmente um corpo de tradutores, né, muito forte, como você tem na NVI, e a NVI agora tem até 2023, né? Quem questione e tudo mais, mas é uma decisão de como traduzir aquela Bíblia. Mas ela amputou versos. Não, a questão é uma discussão sobre se aqueles versos estão nos documentos mais antigos ou considerados mais confiáveis ou não. Essa questão sobre crítica textual, isso é um motivo, um tema para uma outra série. Mas, ainda concentrado nas ferramentas. É claro que se você puder ter como ferramenta conhecer as línguas originais, ok. Mas, no momento em que você tem boas traduções, a ARA é uma excelente tradução, a Nova Almeida atualizada é uma boa tradução, a Bíblia na linguagem de hoje ajuda, a Bíblia NVI também é uma tradução muito boa, a nova versão transformadora para discipulado, talvez, para você tentar colocar a Bíblia numa linguagem mais atual também, né? Então, você veja que você tem aqui uma gama de Bíblias e traduções que lhe ajudam profundamente, lhe ajudam muito. Para além disso, você tem as Bíblias de estudo. E aí, tem para todo gosto. Plenitude, Genebra, Bíblia da Reforma.
Tem a Peshitta, tem a Bíblia Peshitta, né, que tem um texto baseado fundamentalmente num texto samaritano, aramaico, etc. Mas notem o seguinte, é muito importante comparar com as traduções que nós temos, vamos dizer assim, larga experiência com elas e que elas foram testadas e comprovadas ao longo do tempo. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia Peshitta é uma boa tradução? Né? Para aspectos culturais, detalhes da questão da língua, da cultura, desculpem, ela é muito boa. Mas, quando você precisa de uma Bíblia de estudo, você deve procurar Bíblias que tenham também um currículo por trás muito forte. Então, você tem a NAA, que na verdade, os estudos da NAA de estudo, na verdade, uma tradução de uma Bíblia em inglês chamada ESV, English Standard Version, que é muito boa. Tanto a tradução, quanto as notas e estudos. A Genebra, a Bíblia da Reforma, Herança Reformada também é muito boa. A Plenitude, no que diz respeito a conceitos e palavras, a Plenitude é uma Bíblia de estudo muito boa, sabe? Então, você tem aí esse arcabouço, que lhe ajuda, essas ferramentas. Aí você tem também os comentários bíblicos. E aí, a preferência é que os comentários sejam comentários livro a livro, e não apenas aquele comentário geralzão. Comentário do Novo Testamento, comentário do Antigo, aquilo é bom para você ter uma visão panorâmica, né? Um panorama é bom. Mas quando você vai estudar um texto, realmente, é bom você procurar esses comentários. E aí, dentro dos comentários, você tem os comentários que são mais exegéticos e os que são mais, vamos chamar assim, homiléticos, de pregação, né? Então, o que é que eu aconselho? Sempre, inicialmente, pegar um comentário exegético, aquele que vai explorar e analisar o discurso, né? E as palavras e a gramática, e mais do que tudo, vai buscar a intenção do autor. Por exemplo, existem uma série de comentários da editora Shed que é excelente. Tem também da Vida Nova, né? Esse aqui é um comentário que eu estou usando muito na série de sermões de João, né? Do Evangelho de João. Mas eu vou além disso um pouco, eu vou também para dicionários, né? Isso é muito importante. É claro que você não pode ir para dicionário, nem para uma Bíblia de estudo, sem antes fazer aquilo que nós conversamos na semana passada com todo aquele atropelo da internet. Que é o quê? O texto deve dizer aquilo que diz e você não deve buscar no texto aquilo que ele não diz. Em resumo, o texto não vai ganhar um significado novo a partir do que eu penso que eu quero. Eu tenho que primeiro entender o que é que o autor disse, o que ele quis dizer. Somente depois disso é que eu posso interpretá-lo e aplicá-lo à minha vida. Uma outra coisa importante que falamos na semana passada é que, ao ler o texto, identifique quem está dizendo o quê, para quem, em que circunstâncias, quais são os principais verbos, se há repetição. E como você vai ler o texto inteiro, você não vai ler apenas versículos, porque você não vai fazer exegese apenas de versículos. Você tem que compreender o discurso, o que é que o autor queria dizer naquele texto por completo. Então você vai buscar qual é o tema principal, você vai buscar aquelas palavras, os conectivos, que ligam e sequenciam parágrafos. Então você vai buscar por coesão textual. Então, coesão é o quê? O texto está tratando, está ligado entre os parágrafos, estão todos ligados, e você vai procurar também coerência, que você vai buscar o quê? Você vai buscar qual é o tema que está sendo tratado. Então, só depois disso, depois que você compreender
o que é que o autor disse, o que ele quis dizer, é que você parte para uma análise mais aprofundada, para você dizer assim, mas como é que eu aplico isso a mim? É necessário que você identifique algumas palavras que você não tem domínio do conceito, vá num dicionário, procure a palavra, compreenda, mas entenda que a palavra só tem sentido e significado no texto. Ela pode assumir vários significados, dependendo do contexto, dependendo da sua função, né? Da sua função. Então, você precisa ter essa leitura honesta. E nós terminamos a semana passada com aquela frase, olhe o texto. Lembram disso? Olhe o texto. Que era aquela experiência de um professor francês de biologia que entregou um peixe para os alunos e pedia para eles olharem um peixe, e eles iam olhando, até que eles iam identificando detalhes do texto. A mesma coisa a gente aplicou aqui para a Bíblia, né? Eu até usei um livro que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui de novo, né? Só para lembrar o que nós falamos, que foi Como Entender o Novo Testamento. E essa questão do olho texto está no final dele, né? Ele fala dessa experiência. Ou seja, nós precisamos tratar o texto com honestidade intelectual. A gente não vai para o texto para tentar que o texto afirme o que a gente quer que ele afirme, certo? Então, do ponto de vista do texto, foi o que a gente falou na semana passada. E por que eu estou vinculando isso com as ferramentas? Porque eu estou dizendo que nós só vamos passar para comentários, bíblias de estudo, dicionários, comentários exegéticos ou homiléticos, aqueles comentários mais de meditação e pregação, depois que nós entendermos o texto. E aí, numa questão de aprofundamento, você pode fazer isso, né? Você tem que avaliar isso exatamente como é que você vai fazer. Por quê? Senão você vai direto no comentário bíblico e você não raciocinou, você não refletiu o texto. Você está meramente repetindo o que o comentarista disse. Seja ele de uma Bíblia de estudo, seja de um comentário exegético, seja de um comentário mais homilético, né, de pregação. Então, não importa. Se você pega um comentário bíblico, por exemplo, do pastor Hernandes Dias Lopes, não é um comentário exegético. Ok, tem exegese ali? Tem, mas não é um comentário fundamentalmente exegético. Se você simplesmente for direto ao Hernandes, no texto que ele está lá comentando, o que você vai fazer é repetir, ou vai ser influenciado por aquilo que o Hernandes, o reverendo, viu. Não o que você viu. Não, muitas vezes, o que o texto disse. Porque muitas vezes, eu não estou falando do reverendo Hernandes Dias Lopes, pelo contrário. Pelo contrário. O que eu estou dizendo é, muitas vezes o comentarista viu o que você não viu, é verdade. Mas às vezes o comentarista está vendo demais. Não é? Ele pode estar vendo demais, ele pode estar indo além do que o texto diz. Então, primeiro é importante que você leia o texto, fique de olho no texto. Então, nós já temos aí as traduções todas, né? E só para lembrar, nós temos várias traduções de Bíblias protestantes, né? Olha, só da Almeida, a Almeida começa, as mais antigas, em 1681, né? E você tem isso em Amsterdã. Você tem Almeida em 1712, tem 1773, 1809, e por aí vai. Entendeu? Até você chegar a Almeida Revista Corrigida em 1898, em Portugal, em Lisboa. E chegar a Almeida Revista Corrigida, com grafia simplificada, de 1944, no Rio de Janeiro. E você tem as edições atuais da Revista Corrigida, que começam em 1898 e chegam até 2009. Né? Você tem a Almeida Revista Corrigida de Portugal, que é um pouquinho diferente. Enfim, você tem várias traduções. Tem a tradução brasileira, você tem de acordo com os melhores textos, você tem várias. Né? Ah, sim, numa Bíblia de estudos, né? A Bíblia Thompson é a edição contemporânea da Almeida, que tem uma linguagem também mais contemporânea. Você tem a Almeida Corrigida e Fiel, que é mais literal. Você tem a Século XXI, que pegou a Almeida
revista atualizada e também ajustou a escrita, né, a redação, no sentido de botar a redação mais atual. Bom, você tem essas ferramentas. E você tem as traduções católicas, que vai de Antônio Pereira Figueiredo, de 1790, em Lisboa, né, até, claro, a TEB, né, que é uma edição contemporânea. Você tem a Bíblia da Editora Voz, a Bíblia de Jerusalém. Quais as que eu citei? Eu citei a Bíblia Peregrino, a de Jerusalém e a TEB. Claro, existe uma Bíblia muito boa também para pregação, e uma tradução dela é um português bem atual, que também é católica, né? Que tem a tradução da NVT também católica, olha que coisa interessante. E essa Bíblia, a Bíblia Viva, ela é muito boa também. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que vocês entendam que, se você quer entender o texto, olhar várias traduções e olhar várias traduções da Bíblia, isso é uma ferramenta importantíssima para a gente. Importantíssima. Mas para que é que me serve isso? Né? E a ARA e a NAA? A ARA e a NAA são duas traduções que estão mais para a tradução formal ou literal do que dinâmica. Mas a NAA tem a grafia atualizada pela nova ortografia, o novo acordo ortográfico. Isso é muito legal também. E, claro, eles fizeram alguns ajustes de tradução, fizeram essa opção. Agora, vejam só. Por que eu estou falando tudo isso? Para que vocês entendam que interpretar o texto não é um exercício acadêmico, absurdo, de somente grego, hebraico e aramaico. Não. É necessário que você, diante de traduções confiáveis, como essas que eu citei, você se debruce no texto, você medite no texto, você analise o texto. Você entenda o que o autor disse, eu fico repetindo isso. Qual é a mensagem passada, para quem, o contexto, tudo mais, para que quando você for fazer a interpretação, você entenda qual era a mensagem para o destinatário inicial, né, antigo, de mais de 2.000 anos, e o que é que essa mensagem diz a você hoje. Isso é muito importante. Bom, dito isso, é importante a gente também salientar que, para aqueles que querem se aprofundar, ok, vai estudar o grego, o hebraico, o aramaico, enfim. Eu acho que, para pastores e líderes, isso é importante, é interessante, para que eles compreendam, dentro das línguas originais, eles possam compreender que a mensagem ou a tradução, mesmo com alguma variação, ela ajuda muito. A tradução ajuda. E quando você vai, com seus próprios olhos, fazer a sua própria tradução, você vai ver que, de fato, as traduções que você conhecia vão lhe ajudar bastante. Isso é muito importante. Outra coisa importante é você cuidar para não ficar pensando palavras em hebraico ou em grego sem contextualizar. Lembram, algumas vezes aqui eu abri uma Bíblia que eu tenho de estudo e ela tem um dicionário que é considerado o básico do básico do básico do básico. E não é um dicionário teológico, que é o Strong. Ela já vem com o Strong. Não foi opção minha, já está lá. Mas ela traz vários significados, vários sentidos daquela palavra e vários contextos. Tem contexto teológico, tem a tradução literal, etc. Mas cabe a você compreender, dentro do discurso, dentro daquele texto que você está lendo, daquele contexto, qual é a melhor tradução. E você tem condição de fazer isso à medida em que você vai treinando essa leitura. Você vai treinando os olhos e a mente para isso. Isso é muito importante. E por que aí tudo isso, pastor? Por que essa insistência? E aqui é que entra a nossa parte prática hoje. E eu vou pedir que vocês abram as suas Bíblias. Não, antes, falar um pouco dos gêneros literários, né, da Bíblia. Né? Os gêneros literários são muito importante a gente saber, e eu vou fazer por bloco, tá?
quais são os gêneros dos livros da Bíblia, certo? Então, nós temos que entender quais são os livros e quais é o seu gênero literário. E aqui a gente vai entender algumas coisas. Por exemplo, gênero sabedoria ou sapiencial. Isso aí todo mundo sabe. Encontrado em Provérbios, Eclesiástico, né? Eclesiastes, desculpe. O gênero apocalíptico, que é aquele que fala do simbolismo, aquela visão densa, visões angélicas, aquela visão dualista do cosmos, bem e mal, enfrentamento. E no sabedoria são promessas divinas e, claro, conselhos práticos para a vida. É muito importante. E a literatura apocalíptica, e eu sei que a nossa denominação está estudando Apocalipse, é um dos gêneros mais complexos, né? É bem fascinante. Mas nós temos também cartas ou epístolas. E temos epístolas de diversos estilos. Há diversidade de estilo nas epístolas. Né? Por exemplo, Hebreus. Mas a carta aos Hebreus funciona mais como um sermão do que como uma carta. Tiago se assemelha mais à literatura de sabedoria e conselhos do que uma carta. No caso da primeira carta de João, tem um estilo mais de pregação, né? É menos estruturado como uma correspondência e mais como uma pregação. Então, notem que é importante ler para a gente ir entendendo isso. Né? E quando eu entendo, por exemplo, Epístola de Romanos e a Filemon, né? Romanos e a Filemon, quais são? O apóstolo Paulo, ele tem uma estrutura literária ali. Ele sauda os irmãos, ele apresenta um corpo teológico, uma doutrina, depois uma aplicação, exortação e saudação final. Isso é muito importante. E notem isso nas cartas do apóstolo Paulo. Eu gostaria que vocês lessem e identificassem isso. Mas, por exemplo, no caso dos evangelhos, nós temos Mateus, Marcos e Lucas. Eles são chamados sinópticos, né? Sinóticos, porque eles, assim, traduzindo isso, vamos olhar junto a narrativa similar, né? E eles fazem esse estudo ou essa narração de uma maneira que você pode harmonizar, né, toda a história de Jesus. Mas por que sinótico? Porque eles estão fazendo um resumo. Né? E como é que é a linguagem dos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, dessa sinopse, desse resumo da vida de Jesus? É uma narrativa. Né? Então, eles contam a história. Eles usam parábolas, eles usam metáforas, lembra? Luz, pão, vida, né? Sabe essas coisas? Eles usam muita metáfora também, algumas coisas. Eu sou o pão da vida, né? O reino de Deus, falam muito, que é o tema central. E o conteúdo vai muito dos milagres. Eles mostram muitos milagres. Existe uma semelhança com o Evangelho de João, que é mais teológico, é verdade. Porque João começa dizendo quem Jesus é, que ele é Deus. Então ele é mais interpretativo da relação que ele teve com Jesus, da revelação. Então ele é interpretativo nesse sentido, porque ele apresenta Jesus e já começa dando como fundamento que Jesus é Deus. Então ele é bem interpretativo e é espiritual. Usa também metáforas, luz, pão da vida, Jesus é o caminho. Identifica Jesus como filho de Deus, que esse é o tema central de João. Jesus é Deus, é o verbo encarnado. E interessante é que o Evangelho de João apresenta 7 sinais com longas explicações. Os outros não, apresentam mais sinais. De qualquer maneira, João ainda diz no final que se ele fosse dizer tudo que sabia, né, que Jesus tinha feito, etc., não cabia. Então, veja, é importante a gente identificar o autor, quem é o público-alvo, qual é o objetivo daquele escrito, objetivo literário. Isso tudo é importante a gente saber. Lembram, quando eu falei de um dos instrumentos, que é a Bíblia de estudo? Muitas Bíblias de estudo trazem uma explicação antes de cada livro. Leiam aquilo.
É interessante, não só para você entender quem escreveu, quando e para quem, mas você entender o contexto. Muitas vezes ali facilita e simplifica para a gente, porque faz um resumo de todo o livro, você está entendendo? Então, isso é muito importante. Essas ferramentas precisam ser estudadas, lidas, mas lembre-se sempre, é necessário que, antes de tudo, você leia o texto. Leia o texto. E o texto não vai dizer o que o autor não quis dizer. Não vai mudar. Né? Então, essa é a questão que nós paramos aqui com ferramenta. Certo? Claro, a gente precisa analisar outros, como a poesia em salmos, né? Uma poesia com rimas, com paralelismos, etc. Isso aí é quando a gente for fazer um estudo livro a livro, né? Aí vale a pena a gente sair colocando cada coisa, né, no seu lugar. É importante isso tudo. Os salmos são divididos de uma maneira interessantíssima, porque você tem hinos de louvor, você tem o lamento individual, por exemplo, o Salmo 22, né, ou coletivo, né? Você tem ações de graças, você tem salmos sapienciais, você tem salmos messiânicos, imprecatórios, tem aqueles dos degraus, né? Aqueles da peregrinação do povo. E tem livros poéticos também, como Jó. Jó é um livro poético de sabedoria, mas é um livro poético também, né? Como Lamentações, etc. Então, é importante isso? Quando a gente olha o texto, e aí eu vou usar o Gordon Fee, qual é a tarefa da exegese? A tarefa da exegese é descobrir o lá, o que é que significava lá, o que é que o autor escreveu, para quem escreveu, como é que foi escrito, e o então. O então é, bom, e agora? Não é? Vou analisar o conteúdo, o que é que eu tiro para mim? Né? E a tarefa do hermeneuta é o aqui e agora. Em que sentido? Bom, agora eu entendi o sentido, o lá e então é isso, agora eu vou trazer para a minha vida aqui. Trazer o significado original para o tempo presente. Então, vou repetir. Qual é a tarefa da exegese? É identificar no texto quem escreveu, para quem, por que motivo, o lá e o então. Contexto histórico, quem escreveu, para quem, por que motivo, quais eram os costumes, enfim. O contexto literário, né? As palavras só têm significado, mas no que está escrito ali, né? E análise do conteúdo. Ok. E a tarefa do hermeneuta, do intérprete, é: tá bom, agora que eu já sei qual é o significado original, qual o significado disso para o tempo presente? E aí é uma questão complicada, porque você sabe que tem uma distância, você sabe que tem diferenças culturais, não é? Mas o intérprete, ele tem que equilibrar essa questão de que a Bíblia é a palavra de Deus para nós hoje. Mas Deus escolheu falar através de pessoas e circunstâncias muito distantes de nós. Não é? Então, notem que nós agora começamos a fazer uma transição da exegese do texto, leia o texto, entenda o sentido, para e agora como é que eu aplico para mim? Né? E o princípio de qualquer aplicação, interpretação de texto é: um texto não pode significar o que ele nunca significou. Eu já dei exemplos aqui na semana passada. Então, um texto que não trata de salvação não pode significar agora um texto para salvação, ou perda de salvação, ou seja o que for. Está entendendo? Isso é muito importante. Sabe? E a questão de interpretação é que você não consegue interpretar um texto com gêneros diferentes como se fosse uma coisa só. Você não vai interpretar uma poesia ou um texto apocalíptico como se fosse uma epístola. Claro que não. Então, é importante a gente ter isso em mente. Isso aqui, gente, é básico do básico do básico do básico. Tá entendendo? É preciso ter bom senso, claro, sempre. E como é que você vai interpretar? E eu estou usando sempre o livro do Gordon Fee, tá?
Primeiro, comece com o que é óbvio, central. O que é que o autor quis dizer, o que ele disse, o que ele escreveu. Depois você vai para as questões periféricas, as questões culturais, né, medidas, alturas, distâncias. Mas use sempre as passagens claras, que estão claramente definidos os conceitos e valores, etc., para você tentar interpretar aquelas que são mais obscuras. E mais, o objetivo final da interpretação não é a informação, não é uma questão intelectual, mas é a aplicação, é a obediência, é a vida. Então, quais são as regras básicas? Né? Primeiro, o contexto histórico, que você tem que ver, que é o lá e o então. Você tem que entender. Desculpem aí. O lá e o então. O contexto literário, que você tem que entender que você não vai isolar os versículos. Né? Por exemplo, eu dei um exemplo na semana passada e vou repeti-lo aqui. Versículo 11 de Mateus, capítulo 7. É isso mesmo? É isso mesmo. Deixa eu ver. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Vos batizará com fogo. Ah, não, desculpe. Capítulo 3. O 7 é outra história. Vamos lá. Imagina. Capítulo 3 do Evangelho de João. O Evangelho de João diz assim, capítulo 3 de João. Ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. É isso mesmo? É isso mesmo? Mateus. Ah, não, Mateus 3, 11 a 17. Desculpe. Em verdade, eu vos batizo com água, para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Mateus 3, do 11 ao 17. Vamos lá, eu estou aqui confuso com o João. Desculpem aí, minha gente. Ora, a pergunta é, verso 10, um pouquinho antes. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Vamos um pouquinho depois, verso 2, e diz, verso 12, a sua pá ele a tem na mão, limpará a sua eira, recolherá do celeiro o trigo, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Isso é um fogo de juízo. A questão toda é, nós temos aqui um gênero profético. O João está dizendo isso. Né? Ora, ele está falando de que fogo? Do fogo do Espírito Santo? Claro que não. Né? O batismo é duplo. É com Espírito Santo e fogo. E você tem também uma dupla tipo de ação, né? Você tem a palha que é tirada e você tem o trigo. Ora, o cerco textual é de juízo e não de unção do Espírito Santo. Esse fogo é fogo de juízo. É isso que está claro no texto. Né? Então, a gente olha e pensa, mas e o fogo lá de Atos? Lá era absolutamente diferente. O contexto de Atos 2 é diferente de Mateus 3, de 11 ou de 10 a 17. É completamente diferente. Você tem uma narrativa em Atos e você tem uma pregação em Mateus 3. E mais, em Mateus 3, o público é misto, crentes e fariseus opositores.
Em Atos, você tem os discípulos unidos ali. Em Mateus, a ação do fogo é de queimar a palha. E em Atos é distributiva, pousa sobre cada um. Não, o resultado, separação de palha e trigo, está lá, é o juízo. E a outra é Deus, como Jesus havia prometido, capacitando os seus discípulos para a missão. Então, notem que a gente não faz interpretação usando a mesma palavra em contextos, autores diferentes. É necessário que a gente compreenda o contexto e o que cada autor quis dizer. Porque senão você sai interpretando fogo como se fosse uma coisa só na Bíblia toda. E não é assim que funciona. Não funciona dessa forma. Né? É interessante a gente ver isso para que a gente entenda que o trabalho de interpretação ele precisa ser contextualizado. Um outro exemplo que é muito comum é a história da língua dos anjos. Está em 1 Coríntios 13, 1 e também 1 Coríntios 14, 12, que fala em mistérios. Ora, como é que você vai analisar isso? Né? Eu sei que isso pode provocar alguma discordância de alguns irmãos que são mais carismáticos. Mas a pergunta é, o que Paulo está falando de língua dos anjos? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Ele está dizendo que, de fato, existe uma língua de anjos e que a igreja estava falando língua de anjos? Se você ler o contexto da carta aos Coríntios, não é disso que se trata. Aliás, esse não é o assunto. O assunto tem a ver com o exercício dos dons e, claro, o fundamento de todo exercício e vida cristã, que é o amor. Então, eu posso falar todas as línguas, e aqui entra uma hipérbole, inclusive dos anjos. E aí eu fico sempre brincando, às vezes, com alguns irmãos, assim, mas vem cá, quando os anjos se manifestaram aqui, os anjos vieram, né, para falar com Ló, com Abraão, com os profetas, os anjos falaram em que língua? Falaram na língua deles ou falaram na língua dos homens? E eu só vejo o anjo falando na língua dos homens. Não é verdade? Ou se falou na língua deles, os homens não ouviram na língua deles, ouviram na sua própria língua. Então, eu não posso pegar isso aqui, que é uma hipérbole clara, e transformar numa doutrina de que existe uma língua, uma estrutura linguística dos anjos. Né? E note, no capítulo 13, ele lista uma série de coisas no seu grau máximo. Né? Fé para mover montanhas, entregar o corpo para ser queimado, essa é uma série de coisas. Que a gente não pode tomar isso ao pé da letra, porque senão, se é a língua dos anjos, então eu vou entregar meu corpo para ser queimado. Né? E como é que a gente entende isso? O apóstolo Paulo usa uma estrutura literária, que é a hipérbole, para dizer o seguinte: ainda que eu atingisse o máximo de eloquência, se eu não tiver amor, de nada vale. Então, tratar a língua dos anjos como se fosse uma língua realmente, uma questão técnica, né, é um erro exegético. Isso à luz dos exegetas. E olhe, o Gordon Fee é carismático. Tá? Ele é mais para continuista do que não. Tudo bem? E aí, o que você me explica, pastor, do falar em mistérios? O que é mistério para Paulo? Então, a gente tem que entender o conceito para o autor. Ora, na teologia de Paulo, mistério geralmente se diz respeito a algo que estava oculto, mas que foi revelado no Evangelho. Então, o mistério foi revelado no Evangelho. No entanto, em 1 Coríntios 14, 2, o contexto sugere que o mistério é algo que ninguém entende. Inclusive, quem fala não entende. E aí entra a questão de que a gente entende que o apóstolo Paulo pode estar descrevendo o que acontece na prática em Corinto. Né? Não o que deveria acontecer. A igreja de Corinto, a despeito de pessoas falarem línguas sem intérprete, o conteúdo é absolutamente misterioso, ou seja, ninguém está entendendo nada do que se está dizendo. E que outra língua é essa? Essa é outra discussão. E o que se tem
né? E aqui eu chamo também um outro intérprete que é continuista, é o Schneider, que é um comentarista de Romanos também e tal, que ele diz o seguinte: eu não consigo enxergar aqui uma língua que não seja humana, interpretável. E mais, essa língua tem que ser usada de tal forma que alguém interprete e que edifique a igreja e edifique quem fala. Porque se você fala de algo que você não entende, então, a gente entende, sim, que uma coisa é o apóstolo Paulo está usando a hipérbole. No outro momento, ele faz uma descrição de como está sendo pouco entendida as línguas sem interpretação. Línguas, entendo, humanas. Né? E qual é o objetivo de Paulo? Ora, se você fala a Deus, esse é o argumento que ele diz, né? Se não há intérprete, que a pessoa se silencie, fique quieto. Porque você está falando para ninguém entender, não serve para nada. Né? Ou seja, o capítulo 14, e aqui eu estou seguindo a análise exegética e a hermenêutica do Gordon Fee, né? Não é um manual de como falar em línguas, mas como controlar o mover, o culto, como as pessoas se encaminham nisso, né? Da mesma forma, como ele fala no 14, 34, 35, sobre as mulheres ficarem caladas. Ora, isso aí não diz respeito à mulher ficar calada, definitivamente calada, porque ele já tinha falado que as mulheres também falam, que as mulheres também ensinam e profetizam, etc, etc, etc. O que ele está dizendo é, precisa ter ordem. Precisa ter ordem. Então, vejam, eu estou citando isso aqui para a gente entender que nós não conseguimos entender um texto se a gente não entender o contexto literário, o fluxo de pensamento do autor, se a gente não se debruçar sobre o texto inteiro e não pedacinhos, senão a gente sai fazendo doutrina em cima de pedacinho, de palavra. Isso é um erro absurdo. Você vai terminar caindo em heresias. E esse é o problema. Por isso que é importante o uso das ferramentas, e essa ferramenta que é o contexto situacional, ou seja, o contexto daquele escrito, por exemplo, no caso de uma carta, qual era o problema real da igreja de Corinto? Então, entendido isso, você vai entender que tudo que está escrito está girando em torno da solução daquele problema que o autor Paulo está tentando trazer. Então, é importante a gente ter isso em mente para que a gente não saia torturando o texto para o texto dizer o que a gente quer dizer. Quer que ele diga, na verdade. Né? Ora, se o texto for uma coisa que só vai servir para confirmar aquilo que eu penso, esse texto está sendo inspirado, será? Porque, na verdade, eu estou transformando um texto inspirado num texto que é expirado por mim. Isso é complicado. Isso é complicadíssimo. Ou dizer o que o texto não diz. Isso também é outro absurdo. Você dizer que Adão e Eva se esconderam porque estavam com um problema interior, psicológico, sei lá o quê. Fazer qualquer aplicação psicológica daquela situação. O texto não diz isso. Ah, não, eles só comeram fruto porque a serpente, ao falar, manifestou algo que era parecido com o divino. Não está escrito isso. Aliás, a tentação era o ser igual a Deus. Esse é o cerne da questão. E está lá, explícito para todo mundo, simples e direto. Então, eu estou trazendo esses exemplos para que os irmãos e irmãs compreendam que a gente não pode, né, sair fazendo exegese à torta e à direita, na verdade, tentando fazer com que a Bíblia concorde conosco. Né? E aqui, a gente precisa ter algumas regrinhas. Né?
São 5 regras. E eu quero marcar isso aqui para o final da nosso encontro hoje. Primeira regra. A regra da intenção original. Um texto não pode significar o que nunca significou para o seu autor ou para os seus leitores originais. Então, se o apóstolo Paulo está usando um conceito para os coríntios, esse conceito não pode mudar. Não é? O texto significa o que sempre significou. Né? E, claro, quando a gente faz isso, acaba com o subjetivismo. Né? O que é que eu chamo de subjetivismo? É você interpretar o texto na base da subjetividade, daquilo que você acha, do que você pensa, do que você imagina, e não do que o texto realmente está dizendo. Então, o que é que o autor disse para os seus destinatários daquele tempo? Pronto, é isso. Segundo, qual é o contexto do que ele disse? As palavras só têm significado dentro das sentenças, e elas só significam alguma coisa na relação com o que vem antes e vem depois. É aquilo que a gente tem que olhar o contexto. A questão do fogo, né? Lá de Mateus 3, 11 a 17. Então, notem, fogo antes é juízo, muito antes fala da raça de víboras, hipócritas, etc. Juízo, aí chega no 11, muda. Aí depois pula no 12, juízo, e só no 11 que fogo é unção do Espírito Santo. É óbvio que não é, porque ali dentro daquele texto, dentro do discurso, o conceito claro, né, o tema principal é juízo, separação, trigo, palha. Né? Então, o contexto é importantíssimo. E nunca isole um versículo, porque ele não tem significado isolado. Então, primeira regra, a regra da intenção original. A segunda regra, do contexto literário. Terceira regra, a regra que eles chamam do gênero. A Bíblia deve ser lida de acordo com as regras de cada gênero literário. Eu não posso ler Salmos como se fosse uma epístola. Eu não posso ler uma leitura apocalíptica como se fosse uma leitura de sabedoria. E assim, misturar essas coisas todas. É claro, eu tenho cartas que têm um viés mais apocalíptico. Eu tenho uma carta que também é mais uma pregação, uma homilética, outras são mais doutrinárias. E eu tenho que identificar isso. Mas eu não posso misturar. Eu não posso ler Provérbios como eu leio o Evangelho de João ou o Evangelho de Mateus, Marcos ou Lucas. Eu não posso fazer isso. Né? Então, o gênero daquele livro é importante. Nós temos uma biblioteca de 66 livros, com vários gêneros. Aliás, muitas vezes, dentro de um livro, você tem mais de um gênero. Mas você tem que saber identificar isso. Né? Outra coisa é a relevância. Então, regra 1. Estou repetindo, hein, para gravar. Intenção original do autor. O texto não vai significar o que nunca significou, nem para o autor, nem para aqueles leitores originais. Segundo, o contexto. Texto fora de contexto é pretexto. Então, a palavra só tem significado se ela estiver dentro das sentenças e dentro do discurso. Portanto, você não isola versículos. Terceiro, especificidade de gênero. Cada gênero é interpretado de uma forma. Regra número 4, relevância, hermenêutica. O que é que significa isso? Sempre que nós compartilhamos as circunstâncias que são semelhantes, né, dos destinatários originais, a palavra de Deus é para eles e também é para nós. Então, qual a relevância hermenêutica? O que quer dizer isso, relevância hermenêutica? Significa que eu posso aplicar para mim hoje, mas como é que eu faço isso? Eu tenho que encontrar no texto princípios que são eternos e que quebram toda a barreira cultural, de tempo, de espaço, geográfico, entendeu? Então, existem princípios e valores que estão colocados ali que são eternos. Então, a relevância hermenêutica é essa. É que você lê um texto e ali tem uma virtude, um valor, uma exortação que vale para a vida. E para todos, em qualquer tempo.
e, portanto, é aplicável a nós hoje. Então, repetindo, intenção original. Segundo, contexto. Terceiro, que é muito importante, o gênero. Quarto, há um princípio ou relevância hermenêutica. Quarto, há um princípio que pode ser aplicado para mim hoje. Beleza. E quinta e última regra, é o centro contra a periferia, que é o núcleo. Qual é a doutrina cristã central do texto? O que é que está claro especificamente ali? E depois eu vou para a periferia. Costumes culturais, detalhes incidentais, assim, coisas que a gente sabe que são interessantes, mas não são relevantes. Existem doutrinas essenciais para a salvação. E o caráter de Deus são o foco. Pronto. Agora, como o cara se calçava, como ele se vestia, o que é que ele comia, o que é que ele não comia, como era a roupagem, né, cultural daquela época, né? Isso aí é periferia. O que é central? Então, com essas 5 regrinhas, que eu vou repetir, porque nós só passamos 1 minuto das 7, nós temos que ficar com elas para nossa leitura bíblica. Então, regra número 1, intenção original do autor. O texto não pode significar o que ele nunca significou. Regra número 2, contexto literário. Texto fora de contexto é pretexto, portanto, não faça doutrina em cima de versículo. Compreenda o discurso inteiro, qual é o tema, né? O que é que, onde começa e onde termina aquele ensino, ou exortação, ou informação. Segundo, não trate os gêneros de forma indistinta. Significa que você não vai ler Salmo como você lê uma carta ou o Evangelho. Quarta regra, o que é relevante no texto? Qual é o valor atemporal, que pode ser aplicado a qualquer tempo e, portanto, aplicado a mim hoje? E quinto, saiba distinguir o que é central do que é periférico. Saiba distinguir aquilo que é essencial para a salvação e o caráter de Deus, né? A revelação do caráter de Deus. Os detalhes, costumes da época, isso são coisas que são interessantes, mas não são o centro. Então, você tem aqui essas 5 regrinhas que vão lhe ajudar na interpretação bíblica. Exatamente. Tem exemplo de fermento, que ora refere-se a pecado, outra hora refere-se à expansão do reino de Deus. Olha que coisa interessante. Não é verdade? Então, é isso que nós temos que ter em mente, né? Que o gênero do livro de Salmos é poesia e é sapiencial. Agora, dentro dele, há vários estilos. Certo? Então, repetindo, o livro de Salmos é um livro poético, sapiencial, mas que dentro dele tem vários estilos e tem vários temas. Isso é importante. O livro de Salmos, ele é de uma riqueza extraordinária, né? E, por fim, não menos importante, gente, leiam, busquem de Deus isso, né? Busquem de Deus, porque e isso aqui que a gente está fazendo é o básico do básico do básico do básico. Mas veja, é o básico que funciona, é o básico que alimenta. No nosso próximo e último encontro, nós vamos tratar do que a gente deve fazer com a leitura bíblica, né? Aí você vai dizer, pastor, todo mundo sabe disso. Mas nós vamos repetir. Isso aqui é só o começo de uma caminhada que nós devemos fazer de análise, leitura, análise do texto bíblico, interpretação de textos, leituras de livros da Bíblia, interpretação de livros da Bíblia. Isso é só o começo. Aliás, esse não é o começo, aqui nós estamos no meio do caminho, porque antes a gente teve aquelas lives sobre como esse livro, lembra disso? Que era falando sobre a gente meditar na palavra,
falamos sobre a Léxio Divina, você ora, você lê, você medita, você estuda, você aplica, lembra disso? Então, essa é uma jornada que já começou o ano passado e nós estamos seguindo com ela. Por que isso é importante? É só ouvir os púlpitos e você vai entender por que a gente é tão importante isso. É só você ouvir as discussões na internet e você vai ouvir pessoas dizendo absurdos com ar professoral e fazendo interpretação a partir de uma palavra dentro de um contexto, do significado dentro daquele contexto, que dentro de outro contexto não tem o mesmo significado. Então, é muito importante. A crise da igreja é a crise da leitura e da interpretação bíblica. Essa é a crise. Essa é a verdadeira crise, porque se lê e interpreta direito, todas essas teologias inovadoras, entre aspas, assim, eu não gosto de usar aspas muito, mas entre aspas, né, coach, teologia feminista, teologia não sei o quê, teologia inclusiva, teologia, sei lá, enfim, tudo isso é só fumaça. Isso não tem amparo, não tem solidez. E é importante para todos nós, pastores ou não, todos os crentes, nós termos, de fato, conhecimento da palavra de Deus. E lermos. Devemos ser todos bereanos. Devemos conferir no texto. Que Deus abençoe todos e até nosso próximo encontro, que será o último dessa introdução à interpretação bíblica, que é o básico, realmente muito básico. E nós vamos seguir com outros encontros, mas também sempre nessa linha de podermos aprofundar a nossa intimidade com o texto e com o Deus que se revela no texto. É tirar do texto para a mente e para o coração. E é claro, mente e coração são sinônimos. Mas a gente está fazendo essa separação para poder tentar dizer que mais do que compreender é viver. Deus abençoe todos. Nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser.